Distribuir estudo já, pronto, está sendo distribuído. Queridos, nós temos aqui na igreja hoje, nós temos, e eu vou falar porque eu sei que vai ter uma oportunidade dele dar um testemunho aqui, o irmão Caio. Posso falar, irmão Caio? O irmão Caio está sentado ali de blusa verde. Esse homem tem um testemunho muito forte, mas é muito forte. Para você ter uma ideia, ele foi deportado nos Estados Unidos. O país não aceitou mais ele lá. Ele era terrorista lá. E ele foi chefe de gangue. Ele me mostrou as fotos da época dele lá no mundo do crime, armado de AK-47, metralhadora. Foi um homem que levou uma vida que não era nem para estar aqui contando a história, mas Deus preservou a vida dele, porque Deus tem negócio com ele. Aleluia. Há um projeto de Deus na sua vida, Caio. E eu quero que você, se você quiser domingo dar um testemunho, a igreja está mais cheia, abrir seu coração, porque quando um homem que tem um testemunho forte, ele abre seu coração e testemunha, ele está erguendo memorial a Deus, não é, missionário? Ele está dizendo: Deus tem o poder de transformar qualquer vida, porque transformou a minha. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Meus amados, esse estudo fala sobre viver direcionado pelo Espírito Santo. Veja bem, as pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo, se cumpre na vida dela o que o Senhor deixou escrito em João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E os que não são direcionados pelo Espírito Santo, são direcionados pelo Espírito das trevas, que Jesus também disse em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso, queridos, quando você aceita Jesus, o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, quando você deixa Deus guiar seus passos, a palavra de Deus ser lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, você tem abundância de vida, você tem paz, tem tranquilidade, você vive uma vida boa aqui e na outra vida ainda recebe a coroa de salvação. Mas quando você entrega a sua vida para o Deus desse século, aquele que cegou os olhos de muitos, como está em 2 Coríntios 4:4, e cegou os olhos para quê, amados? A palavra diz que cegou os olhos para que não veja a glória de Deus resplandecida do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, quantas pessoas tem hoje? Nós temos aqui alguns homens que viveram assim. O estudo diz: somente a verdadeira harmonia com Deus pode nos trazer também uma verdadeira harmonia para nós mesmos e para o relacionamento com o nosso próximo. Quando você tem harmonia com Deus, tem harmonia com quem está à sua volta, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares. Então, quando não estamos em paz conosco ou com aqueles a quem amamos, isto é um sinal de que a nossa comunhão com Deus foi interrompida e necessita ser restaurada pela limpeza dos canais que obstruíram tal comunicação com Deus o Espírito. Quando o pecado nos domina, é porque nos tem faltado uma verdadeira comunhão com Deus. Porque quando isto nos falta, costumamos nos entregar a práticas e a excessos destrutivos e pecaminosos que de nenhum modo poderiam nos dominar, caso estivéssemos vivendo uma relação abençoada com o Senhor, da qual decorre sempre equilíbrio, segurança, harmonia e paz. O uso abusivo das faculdades do corpo, da alma e do espírito é um sinal de se estar sendo vencido pelo que a Bíblia chama de natureza decaída do pecado, ou carne, ou velha criatura, ou velho homem, ou simplesmente pecado. Veja bem, quando estamos no pecado, as pessoas que estão no mundo, se você chegar para alguém que está numa bebedeira ali, e já está planejando em sua mente, depois da bebedeira, ir adulterar e usar drogas, se você chegar para ele e questionar ele, ele vai dizer que ele está certo, que ele está curtindo a vida. Por quê, queridos? Porque ele está na carnalidade, ele não vive o espiritual de Deus, ele está cego, ele não consegue enxergar
que existe um Deus poderoso que domina todas as coisas e que um dia irá fazer uma prestação de conta com o povo, e que muitos ouvirão: vem, filho amado, filha amada, toma por posse o reino de Deus que te pertence. Mas muitos ouvirão: afasta-te de mim, vai para o fogo do inferno preparado para Satanás e seus anjos. Aí a palavra diz o quê? Que a palavra de Deus para eles é loucura. E é loucura mesmo, porque eles nos têm como loucos. Eles acham que nós estamos perdendo a vida. E Jesus disse: quem achar a vida, perdê-la-á. Se é que você acha a vida no pecado, nas drogas, nos vícios, você vai perder a vida, fisicamente e espiritualmente. Mas quem a perder, quem a rejeitar o pecado, quem deixar os desejos carnais, quem deixar o pecado, achá-la-á. E Jesus disse: a porta é estreita, a porta que leva a vida. Por quê, queridos? Porque nessa porta não passa pecado, nessa porta não passa engano, soberba, não passa um coração duro, que não perdoa, que deseja o mal aos seus semelhantes. Então é preciso passar na porta estreita para sermos livres de tudo isso que nos aflige, porque o mundo só nos traz aflição, e tudo isso nos aflige para estarmos aptos a morarmos com Deus. A palavra continua dizendo: é preciso crucificar as paixões da carne, como ordenado em Gálatas 5. Vamos fazer a leitura de Gálatas 5, queridos? Nós estamos aqui para estudar a palavra. Abra sua Bíblia. Exortação a conservar a liberdade cristã. Glorificado seja o nome do Senhor. Gálatas 5. Está logo depois de 2 Coríntios. E antes de Efésios. Entre 2 Coríntios e Efésios. É preciso crucificar as paixões da carne, como ordenado em Gálatas 5. Olha o que é que diz a palavra: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo aqui está falando daquela circuncisão no prepúcio, porque nós somos circuncidados no coração. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos ajuntais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui ele fala que um pouco de pecado estraga a salvação. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que vós mesmos consumais uns aos outros as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais
Vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí ele fala depois no versículo 6. Está exortando os irmãos da Galácia exatamente sobre a briga espiritual, o ser espiritual e o ser carnal. Todos nós, mesmo vivendo no Espírito, às vezes somos tentados a voltar aos desejos carnais. E aí é onde você deve optar pela sua salvação e pelo seu bem-estar, porque na palavra foi explicado o que traz a vida daqueles que vivem na carnalidade: morte, homicídio, bebedice, vícios, tudo quanto é desgraça. Você já prestou atenção que tudo que o mundo oferece tem um preço muito caro a ser pago? O camarada toma cachaça a noite inteira, no outro dia está com a cabeça inteira de explodir, gastou o dinheiro, perdeu a moral, perdeu o nome, porque vem um homem tomando ali, ninguém diz: lá vem um homem, diz logo assim: lá vem um cachaceiro, lá vem um bebinho, vem alguém que usa droga, lá vem um noiado. É assim, não é? Ele perde a identidade. Mas quando você vem com a Bíblia Sagrada, alguém diz: lá vem um crente. Ele pode até zombar de você, mas ele identifica você como filho de Deus. Ele, com a boca dele, às vezes até no pecado, mas na hora dele falar, ele diz: lá vem um crente. Ele olha uma mulher pela sua vestimenta, pelo seu caminhar, pelo seu modo de proceder, a Bíblia assim embaixo do braço, ele diz: lá vem uma crente ali. E quando ele diz: lá vem um crente, ele diz: deve estar vindo a alguma igreja. Estava orando e estava adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver na parede. Gálatas 5. E por um sincero arrependimento, se abandonando as convicções carnais, para que os princípios divinos possam ser implantados pelo Espírito Santo em nossas mentes e corações. Para tanto, é necessário que estejamos decididos quanto às coisas que devemos abandonar, especialmente tais convicções pessoais, cheias de justiça própria, que sejam contrárias aos princípios relevados na palavra de Deus. E estamos bem esclarecidos que isto não poderá ser feito a não ser pelo trabalho do Espírito Santo em nos convencer do nosso pecado. O homem às vezes se guia pela sua justiça, e a palavra de Deus diz em Isaías 64:6 que a justiça do homem é trapo de imundícia. Por que é trapo de imundícia? Porque quando eu vou julgar, eu quero julgar a favor de quem eu amo, eu quero julgar a favor de quem eu admiro. Mas Deus é justo, quando Ele vai julgar, Ele pesa na balança, e Deus não julga a favor de ninguém. Ele é justiça, Ele faz justiça. Assim é somente quando ocorre tal operação espiritual em nosso ser, e quando somos transportados para aquela atmosfera que procede de Deus, e que se traduz em amor, alegria, esperança e paz, que temos inclusive nosso próprio afeto natural regulado, e poderemos ser achados vivendo em harmonia com aquilo que é bom, aprovado, espiritual, celestial e divino, e os sentimentos de derrota, de temor, do fruto das concupiscências, adversas enfermidades, enfim, de tudo aquilo que costuma nos deprimir, vão embora. Quando Deus nos toma pela sua mão e nos põe de pé na sua presença, manifestando o seu agrado para conosco, por estarmos vivendo na fé em seu Filho Jesus Cristo, a quem recorremos para a busca de auxílio, para viver à altura da nossa convocação, da nossa vocação, da nossa chamada, a saber de sermos santos, assim como Ele é santo. Os ataques do inferno não cessarão, mas não poderão produzir mais em nós qualquer dano ou afastamento do nosso coração de Deus, ou daqueles aos quais amamos, porque o Senhor mesmo pelejará por nós e nos manterá em paz e segurança, conforme a promessa que nos faz em sua palavra, em Isaías 32:15-19, no qual o Senhor diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz,
em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, Deus está prometendo segurança em qualquer situação para o povo dele. A habitação em moradas de paz e bem seguras, e em locais quietos e tranquilos, mesmo em meio à saraivada e à destruição de bosques e cidades, consiste na nossa permanência em espírito na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, em toda e qualquer circunstância, seja ela de honra ou de humilhação. É somente na nossa real comunhão com Ele que podemos ter tal fruto de paz, segurança, sossego e tranquilidade. Não há coração que se espante, no qual Cristo esteja de fato reinando. Daí a importância de um sincero arrependimento, de uma verdadeira busca de perdão em Deus, quando percebemos que nos está faltando a paz, a segurança, o sossego e a tranquilidade de mente e de espírito que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não estamos praticando o que nos é ordenado pela palavra de Deus, é sinal que estamos nos afastando da fonte de onde procede o poder para vivermos em conformidade com a referida palavra. Se não somos da palavra do semeador, o solo endurecido, à beira do caminho, ou o solo rochoso, ou ainda o solo rodeado de espinhos, que não podem sustentar o crescimento da palavra de Deus, mas se somos o solo fértil, que dá frutos espirituais para o Senhor, segundo a capacidade concedida por Ele a nós, para que produzamos a 100, a 60 ou a 30 por um, então poderemos estar certos de que Deus completará o seu trabalho de crescimento espiritual em nós, iniciando na nossa justificação e regeneração, e o concluirá através do processo da santificação. Deste modo, se alguém está se sentindo derrotado, deprimido, impuro, descontrolado e com falta de paz em seu coração, que lhe impede consequentemente de viver em paz com Deus e com o seu próximo, não deve ficar se acusando, nem permitir que o diabo lhe mantenha debaixo de sua acusação. Queridos, é uma das coisas que o crente tem que vigiar. Nós encontramos crentes com 30 anos de crente, homens que vivem na presença de Deus, mulheres que vivem na presença de Deus, e o diabo ainda chega a ponto do pecado dele, vivido há 30 anos atrás. Ora, Deus disse que o povo peca, erra, perece por não conhecer a palavra. Jesus rebateu a Satanás no deserto, no capítulo 4 de Mateus, também de Lucas, usando o que? O poder da palavra. O inimigo acusa você e você recebe a acusação, quando na verdade você tem que dizer: vá tentar enganar a outro, porque eu conheço o que está escrito na palavra do meu Deus. Na palavra do meu Deus está escrito que todos os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e que deles o meu Deus não se lembra mais. Aí você usa o que Deus usou e você diz: ei, Satanás, escuta aqui. Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19, Ele diz: ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, os tornarei branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, os tornarei branco como a mais alva lã. E ele diz mais, Satanás, ele diz que se eu ouvir o que ele está dizendo, eu vou comer o melhor dessa terra. E é o que está acontecendo. Eu estou comendo o melhor dessa terra, porque o melhor dessa terra é a palavra de Deus. Eu como esse bolo, essa palavra todo dia. Vai enganar outro, a mim você não pega. Crente que conhece a palavra, ele não consegue derrotar. Por quê? Porque a palavra de Deus fortifica o espírito. Eu tenho dito a essa igreja, queridos, eu fico triste às vezes, porque no culto de doutrina vem poucas pessoas. Aí em outros cultos é lotado. No pocinho de Jacó, os profetas são usados, é lotado. No domingo é lotado. Mas num culto importante como esse, eu sou capaz de dizer que é o culto mais importante, só não da Santa Ceia, que é o mais importante, mas é o mais importante que você aprende a palavra de Deus, você recebe de Deus. Então eu digo a vocês: leiam a Bíblia, porque se você parar de comer feijão, arroz e um pedacinho de carne, você vai ficar fraquinho, vai morrer de inanição, e se parar de beber água, vai morrer de desidratação. Assim é a tua vida espiritual. Toda vez que você lê um versículo, é como se você tivesse comido uma bolachinha, um pedacinho de pão. Então leia e medite na palavra de Deus, para que o seu espírito seja fortificado, a sua alma seja cheia. E Deus é um autor que, quando você está lendo a palavra dele, está bem pertinho de você. Quando você lê, ele gosta, ele se alegra, porque Deus diz: o meu povo perece. Jesus disse: por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
O crente que lê a palavra, ele conhece o quê? O poder de Deus. E o crente que conhece o poder de Deus não baixa a cabeça para a dificuldade. Ele passa por cima de tudo. Ele não se deixa bater. Ele não se entrega, porque ele sabe que a verdade da palavra de Deus garante a ele a vitória. Ele sabe que na palavra Deus está dizendo: não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. A palavra de Deus está dizendo: ei, calma, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Amém? Somente aquele que é forte pode nos livrar da mão do valente, que é o pecado e o diabo. Somente nosso Senhor pode nos colocar de pé na sua presença, depois de termos nos humilhado debaixo da sua potente mão, reconhecendo que nós mesmos falhamos ao cairmos em tentação por falta de vigilância e de oração incessante. Uma vez restaurados pelo Senhor, devemos continuar regando diariamente o bosque do nosso coração, renovado pelo Espírito Santo, com o regador da fé, da vigilância e da oração, permanecendo firmes em toda e qualquer tribulação, sabendo que aquele que nos conduziu à segurança e à paz é poderoso para nos manter firmes e inabaláveis enquanto estivermos caminhando fielmente com Ele, não dando lugar ao diabo e à carne, por uma firme disposição de mente e de espírito, de não mais cedermos a esses nossos inimigos citados. Um palmo sequer que seja no território do nosso coração. Assim vivamos segundo as seguintes ordenanças bíblicas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5,13. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. 2 Tessalonicenses 3:5. Amados, nós, quando estamos na rua fazendo um sopão com os amados ali, moradores de rua, os irmãos ficam surpresos. Eu sei que vocês ficam, porque eu fico. Os nossos sentimentos não são diferentes, especialmente porque nós temos uma comunhão espiritual. Aí fica surpreso com a quantidade de crente afastado ali na rua, usando drogas, morrendo a cada dia. Alguns sequinhos, só o couro e o osso, não tem mais nada, coitado. E a gente vai ali e começa a ver que ele sabe louvar, ele gosta de louvar, mas ele está preso. Está como aquela mulher encurvada de Lucas 3 na sinagoga. Por que ele está preso, queridos? Porque ele não vigiou. Porque a palavra está dizendo: sede vigilantes. O diabo anda ao vosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora, não esqueça que nós somos blindados pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é santo. E a minha comunhão com ele, e a sua comunhão com ele, é como um fiozinho de cabelo, é tenue. Porque como ele é santo, ele não coabita com o pecado. Então, no momento em que eu fraquejo, se eu não fizer como Davi, me prostrar diante de Deus, me humilhar, ele vai embora, queridos, triste, chorando. Mas ele abandona o nosso coração. Ele não pode ficar num coração onde existem os pecados do mundo. Ele sai chorando. Eu estava observando aquilo que eu tenho dito à igreja, que o inimigo, ele é como alguém que entra na sua vida e desorganiza tudo. Ele tira tudo do lugar, tudo. Imagine a sua casa. Meus amados missionários, eu gosto muito de citar isso para a igreja. A sua casa. Imagine alguém chega, especialmente mulher, que gosta tudo no lugarzinho. Se for igual a minha, que é tudo limpinho, tudo arrumadinho. Essa aqui trabalha de madrugada toda hora para estar tudo em ordem. Mas aí o que é que acontece? A mulher gosta da casinha limpinha, não gosta? Agora imagine alguém chegar na sua casa e já entrar arrastando um saco de lixo. E a palavra diz que aquele que saiu andou por lugares áridos. Eu estou falando do crente desviado, do crente afastado. Aquele demônio que saiu do seu coração, que foi expulso pelo Espírito Santo, se você der lugar, ele volta e entra na tua casa. Mas ele agora não entra arrastando um saco de lixo, mas sim mais 7 sacos, porque mais 7 demônios vêm com ele, diz a palavra. E o teu estado vai passar a ser pior do que o que era antes. É assim ou não é que está escrito? E o que está escrito se cumpre? Cumpriu isso na minha vida, eu me afastei também, cumpriu isso na minha vida. Meu estado passou a ser pior do que o que era antes.
E ele entra na sua casa e já joga lixo na sala, na cozinha, no quarto, em cima da cama. E vai lá, pega teu liquidificador, mete na parede, esbagaça, derruba tua geladeira, joga teu micro-ondas no quintal. Ele desarruma tudo. Imagine você dentro dessa casa. Me responda só uma coisa. Olha para mim. Se alguém fizesse isso na sua casa, deixasse lá a galinha morta, rato morto, lixo, tudo, você ficaria dentro dessa casa? Você, sendo pecador, não ficaria? Imagine o Espírito Santo. Ele vai embora. Agora a misericórdia de Deus é tão linda que na hora que você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, quando há um arrependimento verdadeiro, Deus volta na hora e chega e diz: sai tudo daqui de novo, fora, porque agora eu vou colocar tudo em ordem de novo. Aí tem gente que quer que Deus faça assim: pega a varinha mágica, a varinha de condão e faça e volta tudo para o lugar. Ele tem poder para fazer isso, mas não é assim que ele trabalha. Ele vai arrumando tudo devagarzinho. Ele vai arrumando devagarinho, porque ele vai trabalhando. Vai trabalhando. Ele é um moleiro. Ele pega aquele vaso que estava quebrado, bota na roda, vai rodando, vai vendo, vai aperfeiçoando, vai tirando, e vai esvaziando ele de tudo, esvaziando ele dos desejos carnais, esvaziando tudo. É assim, não? Preparando, preparando, preparando. E quando ele está preparando, o vaso está quase sem utilidade. É por isso que muito crente diz assim: eu aceitei Jesus e aí ficou pior. Não tem mais dinheiro, não tem mais nada, sumiu tudo, a situação está difícil. Claro, é. Se Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, então quando ele entrar na tua vida, ele vai destruir as obras do diabo. E às vezes dói quando ele está destruindo as obras do diabo na tua vida, porque você ainda tem apego às obras do diabo, porque você estava acostumado com dinheiro ilícito, você estava acostumado com ganho fácil, você estava acostumado a enganar os outros, passar os outros para trás, comprar e não pagar, mentir feito um desgraçado. E Deus entra e diz: agora daqui para frente tu não mente mais, tu é uma nova criatura, e vai trabalhando e vai arrumando. Você gostava de fazer coisas que Deus não aceita, e Ele começa a te aperfeiçoar, porque você se entregou a Ele. E esse processo de aperfeiçoamento é que o crente estranha às vezes. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, queridos, eles tiveram que ficar sem nada. Se tem uma coisa que Deus quer, que eu e você sejamos totalmente dependentes dEle. Deus não quer um crente se alimentando do inferno, não. Ele tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Era para dizer: vocês vão comer o que vocês trouxeram, e depois vão comer do maná do céu, das codornizes, vai beber água da rocha. Até as águas amargas de Mara ficaram doces, com o lenho representando a cruz de Jesus. Quando você aceita Jesus na sua vida, Ele muda por completo a sua vida, e tem que mudar, porque do profano para o santo é uma transformação muito grande. Conversão, querido, sabe o que é conversão? É mudança total. Quando você faz uma conversão de gás natural num carro, ele deixa de consumir gasolina e álcool e passa a consumir gás, é outro combustível, é outra coisa diferente. Na vida espiritual é assim. Você que se alimentava do pecado passa a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E essa mudança às vezes dói. Aí tem crente que fica igual Jacó no Val de Jaboque, lutando com Deus, pelejando com Deus. Aí Deus quebra ali a perna, quebra ali, marca ele para dizer: você agora é meu. Fura-lhe as orelhas e coloca as marcas do Espírito Santo no coração e diz: agora você é meu, meu escravo, meu servo, vai fazer o que eu quero. Eu já contei para a igreja que no costume judaico, os escravos eram libertos depois de 7 anos de escravidão de serviços. E alguns escravos não tinham para onde ir. É como eu digo assim a Deus: Senhor, não tenho mais para onde ir, não. Eu já estou com 57 anos, Pai. Pelo amor de Deus, não me deixe sair mais da Tua presença. Se meu coração relutar, me mata enquanto eu estou na Tua presença, e me leva para o Teu descanso. E aqueles escravos queriam ir embora, e eles diziam: não quero ir não. Eu gosto tanto do Senhor. Dizia para os senhores deles: eu quero ficar aqui. Seria muito simples o Senhor dizer assim, o Senhor que eu estou falando, o Senhor do escravo. O dono daquele escravo dizia assim: tudo bem, pode ficar. Mas não era assim não, tinha um processo doloroso, queridos.
vinha todo mundo para a porta da casa daquele senhor. Na porta, era na porta da casa dele, está escrito na palavra isso. E todos os escravos, toda a família daquele senhor e a família daquele escravo, todos estavam embaixo. E o seu senhor vinha ali e dizia: esse escravo, de livre e espontânea vontade, está dizendo que quer ser meu escravo por toda a vida, porque essa decisão que ele tomava não podia ser revogada. Se ele decidisse ficar, ele ia ser escravo para sempre daquele senhor. Ele está dizendo isso de livre e espontânea vontade, não é? Aí ele dizia: eu quero ficar aqui. E o senhor pegava uma suvela e furava as suas orelhas e colocava brincos para dizer que eram escravos permanentes. E ele teria o senhor por toda a vida. As digitais do Espírito Santo no teu coração está dizendo que você é escravo de Jesus Cristo para sempre. Só que o escravo de Jesus não é chamado ao céu para ser um vassalo, não. Jesus disse que nós somos chamados para nos sentar na mesa do reino, irmãos de Jesus Cristo, filhos de Deus, sendo ele o primogênito. Isso é um privilégio muito grande da misericórdia de Deus, do favor que eu e você não merecemos, que é a graça, e Deus nos alcança todo dia. O crente tem que ter essa consciência: eu sou escravo do Senhor, eu sou servo do Senhor. A palavra servo, queridos, tanto na língua grega como na língua aramaica, língua judaica, quer dizer escravo. E o escravo não faz o que lhe agrada, e sim o que agrada ao seu Senhor. Crente não tem vontade, crente faz a vontade do Pai. Crente cumpre o que ele manda, faz aquilo que lhe agrada e lhe apraz. E o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de guerra. E o Senhor diz em Jeremias 17:3: ó Senhor, aqueles que te abandonarem terão seus nomes escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aqueles que abandonam a Deus sofrem muito por isso. Aqueles irmãos que você encontra aí na rua, eles são pisados, queridos, pela rua, pela sociedade? São? Eles abandonaram a fonte das águas vivas e são pisados, são tidos como ninguém. Aquele pessoal que mora na rua, converse com um deles uma hora para você ver o que é que eles escutam no dia a dia. A palavra mais carinhosa que eles costumam escutar no dia a dia é: vai trabalhar, vagabundo, vai caçar um serviço, rapaz. Acaba novo que nem você, rapaz, fumando crack, maconha, querendo impedir as coisas dos outros, vai te virar, rapaz. Ele começa a falar: sai de perto de mim, nem me encher o saco não. Eles escutam isso diariamente, muitas vezes por dia. O que é que está acontecendo aí? O cumprimento da palavra, eles estão sendo pisados. Amém? Mas você não é pisado não, você é exaltado em Cristo Jesus, porque há uma coroa de salvação te esperando na glória de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Quem recebeu essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, mas de encerrar. Quero agradecer aos missionários, irmão Santo e irmão Marcelo. A vida de vocês aqui foi de Deus. A igreja precisava ouvir essas verdades. Outro dia, queridos, eu estava assistindo uma cena igual essa que o irmão disse aí na internet, o sacrifício de cristãos. Eu coloquei no YouTube só para me ver, queridos. Eu coloquei assim: se você colocar assim, olha, sacrifício de cristãos, vocês vão ver cada coisa. Dói o coração, sendo queimado vivo. E a gente imaginar que muitas vezes somos crentes apenas uma bíbliazinha embaixo do braço. E tem outra coisa: tem crente que só pega na Bíblia quando vem para a igreja. Tem uma história de uma irmã que tinha um conjunto de colheres, de garfos e facas de prata, e ela tinha o maior zelo. Conhece a história, missionário? Conhece, né? Aí o pastor foi comer na casa dela para um jantar lá, e quando terminou o jantar, que ela foi lavar, contou as colheres, faltava uma faquinha. E ela disse: rapaz, dá de ver que aquele pastor levou minha faquinha de prata? Contou o marido dela. O marido dela: levou não, levou, sacava ele e a mulher dele aqui, olha. E ela ficou com aquilo na cabeça. E 20 dias depois o pastor volta à casa dela para uma visita, e ela diz assim: 20 dias depois: pastor,
Eu posso lhe fazer uma pergunta, o senhor não leva mal, não? Eu disse, não, amado, pode fazer. O senhor levou minha faquinha de prata? Eu disse, não, eu deixei dentro da sua Bíblia. Amados, eu não conheço a vida de nenhum de vocês. Agora o nosso Deus conhece. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu vou dizer, não seja o crente que só pega na Bíblia para vir da igreja. É tão gostoso ler a Bíblia. É tão lindo. Lê a Bíblia, escute pregações. Fortaleça a tua alma e teu espírito, para que você seja um crente vencedor. Pai Santo, Deus amado, querido e amado Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estão. Obrigado pela vida desses missionários, irmão Sandro e irmão Marcelo. Pai, abençoa o ministério deles. Sabemos que grande é o galardão deles nos céus, meu Pai. Senhor, derrama da tua glória sobre esta igreja, sobre esses irmãos e irmãs. Pai querido, nós agradecemos por esse culto maravilhoso, lindo, Senhor. Aqui o Senhor falou, o Senhor foi adorado, Senhor. E nós sabemos que o seu coração está alegre com essa igreja, Senhor. Porque o Senhor sabe que essa igreja te serve por amor, Senhor. E faz isso com alegria, meu Pai. O Senhor sabe que essa igreja é a tua presença, Senhor, que se põe na brecha por outros, meu Deus. Então abençoa o teu povo, Senhor, e abençoa cada vez mais a tua igreja, Pai, a Pão da Vida, para que ela continue, Senhor, pregando a tua palavra cristalina, Pai. Pregando, Senhor, não riquezas aqui, mas salvação aqui no céu e em todos os lugares, Pai. Que todos nós tenhamos, Senhor, unção em nossa boca, em nossa garganta, em nossos lábios, para falar de Ti. E que todos que aqui estão a abrir as suas bocas, todos que nos ouvirem, sintam, Senhor, a presença do Teu Espírito, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor opere maravilhas e milagres na vida de cada um, e que o Teu nome santo e maravilhoso seja louvado para todos sempre. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. A igreja diz amém. Abraço seu irmão e diga assim: foi bom estar com você na casa de Deus. Obrigado a todos, Deus abençoe, missionários. Obrigado pela presença.